Olá, queridos jovens, irmão Campos, novamente aqui com vocês, e hoje para a gente tratar dos capítulos 1 e 2 do livro de Éter. Então vamos entender um pouquinho essa história. Vamos voltar no tempo, quando, muito tempo atrás, relata no livro de Mórmon, na época do rei Mosias, ele enviou um grupo de homens para saber notícias de seu povo que ficou na terra de Néfilei. Ele estava em Zaraela. Então ele mandou um grupo de homens liderado por Amon, não aquele Amon que foi o missionário entre os lamanitas, outro Amon. E eles encontraram, eh, e na época quem reinava era o rei Lime, que era filho do rei Noé. E o rei Lime ficou muito feliz com a chegada deles, porque eles estavam sob o cativeiro dos Lamanitas. E pensaram, puxa, que bom saber notícias dos nossos irmãos de Israel, e nós vamos precisar da ajuda de vocês para a gente nos ver livre do cativeiro dos Lamanitas. Pois bem, aí o rei Lime conta que há um tempo atrás ele tinha enviado uma expedição de homens para procurar a terra de Israel, só que eles voltaram sem encontrá-la. Mas encontraram um povo que havia sido morto e eles. Bom, vamos ler o relato direto nas Escrituras. É melhor, vamos lá. Está registrado no livro de Mosias, capítulo 8. E disse-lhe o rei Lime, falando com Amon: Estando pesaroso com as aflições do meu povo, fiz com que 43 homens de meu povo saíssem pelo deserto para procurar a terra de Zaraela, a fim de rogar a nossos irmãos que nos livrassem do cativeiro. E ficaram perdidos no deserto pelo espaço de muitos dias. E apesar de sua diligência, não encontraram a terra de Zaraela, mas voltaram para cá depois de terem viajado por uma região entre muitas águas e descoberto uma terra coberta de ossos de homens e de animais, e também coberta de ruínas de edifícios de todo tipo, tendo descoberto uma terra que havia sido habitada por um povo tão numeroso quanto as hostes de Israel. Então, o que é que essa expedição encontrou? Uma terra devastada, uma cidade destruída, muitos ossos de humanos e de animais, e pela quantidade de ossos, aquela terra foi uma terra muito, de um povo muito numeroso. Vamos continuar o relato. E como testemunho de que as coisas que disseram são verdadeiras, trouxeram 24 placas cobertas de gravações, e elas são de ouro puro. E eis que também trouxeram couraças de grande tamanho, são de latão e cobre, e encontram-se em perfeito estado. E ainda trouxeram espadas cujos punhos se haviam estragado e cujas lâminas estavam corroídas de ferrugem. E não há na terra alguém capaz de interpretar a língua, isto é, as gravações que estão nas placas. E aí o rei pergunta a Amon: Você consegue traduzir? E Amon disse: Eu não, mas eu acho que eu conheço alguém que consegue, referindo-se ao rei Mosias. Pois bem, então essas 24 placas de ouro foram encontradas pela expedição do rei Lime, junto à cidade destruída. E que registro é esse? O que tem nessas 24 placas? Esse é exatamente o registro do livro de Éter. Amon, quando recebeu os registros do seu pai Mormon, nós já vimos em outras aulas, o pai disse: preserve esse registro para não cair na mão de nossos inimigos, tá? Cuida dele, é, com muito carinho. E Moroni fez isso, né? Moroni guardou os registros, foi ele que enterrou para posteriormente entregar para Joseph. Pois bem, então Moroni, antes de ocultar os registros, o que foi que ele fez? Ele pegou aquelas 24 placas e fez um resumo delas, digamos assim, um apanhado, né? Ele pegou as 24 placas desse povo e escreveu. Bom, agora eu vou escrever a respeito. Então, nós vamos ver no livro de Éter que há momentos que é o próprio Moroni falando, mas há momentos em que é Éter falando. Então, aquelas 24 placas foram escritas por Éter, por isso chama-se o livro de Éter. Éter foi um descendente daquele povo, daquela cidade destruída, né? Um dos últimos habitantes daquela cidade destruída. Então, Moroni, quando pega as 24 placas que vai compilar, ele chama de o livro de Éter. Há momentos em que ele mesmo, agora eu, Moroni, escrevo tal, e há momentos que são as palavras de Éter. Tá? E aí Moroni descobriu que esse povo que foi destruído, encontrado pela expedição do rei Lime, ele é um povo que veio de Jerusalém também, assim como Lei e sua família.
Eles viveram na época da Torre de Babel, ou seja, cerca de 2000 a 2200 anos antes do nascimento de Cristo. Quer dizer, é um povo mais antigo do que o povo de Lei. Lei e sua família veio para as Américas no ano 600 antes de Cristo. E esse povo, registrado no livro de Éter, veio nessa expedição na época da confusão das línguas da Torre de Babel, em torno de 2000 a 2200 anos antes de Cristo. Quem liderou essa expedição saindo de Jerusalém até as Américas foi Jared. Então, esse povo é chamado dos Jareditas. E Jared, que era o líder desse povo, tinha um irmão que era muito próximo de Cristo, né? Do Senhor. Então, sempre que Jared precisava de alguns pedidos mais fortes ao Senhor, ele pediu ao irmão de Jared, vai lá tu e pede. Mas vamos conversar sobre isso aqui na aula. Então, essa é a história das 24 placas, essa é a origem dos Jareditas, né? Eles vieram da época na confusão das línguas na Torre de Babel, né? Isso está registrado no versículo 33 de Jared 1. E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo, e jurou em sua ira que eles seriam dispersos por toda a face da terra, e de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. Ocorreu. E o que é que aconteceu? O Jared disse ao irmão dele: olha, faz o seguinte, você que é assim com o Pai Celestial, pede ao Pai Celestial para que não confunda nossa língua, que a gente consiga se entender. E o irmão de Jared foi e orou, e o Senhor disse: tá bom, o Senhor, vou ter compaixão de vocês. Não confundiu a língua dos dois. Aí Jared disse ao irmão: vai lá agora, pede para ele também, esses nossos amigos. Ele tinha um grupo de pessoas mais chegadas, familiares e amigos. Pede para que a nossa língua também não se confunda, que a gente consiga se entender. Aí o irmão de Jared foi e orou, o Senhor disse: tá bom, eu vou ter compaixão de vocês. Agora, sai daí que eu vou encaminhar vocês para uma terra prometida. Uma terra onde emana leite e mel, mais uma vez nas Escrituras, né? Uma terra que vocês vão prosperar. E assim foi. Então, o que nós vamos ver no livro de Éter é toda a história desse povo saindo de Jerusalém, chegando às Américas e tudo que aconteceu posteriormente. Ok? Então, o Senhor diz para eles: sai daí e lá abençoarei a ti e a tua semente e da tua semente, e da semente de teu irmão, e daqueles que forem contigo, esses teus amigos aí que vocês pediram. E levantarei para mim uma grande nação, e assim farei contigo, porque me invocastes esse longo tempo. Eu destaquei esse final, porque o Senhor diz que vai levantar uma grande nação para ele, e realmente, como a gente viu, aquela expedição do rei Lime encontrou muitos ossos, e pela quantidade de ossos eles perceberam que era muita gente. Alguns estudiosos do livro de Mormon estimam em torno de 2 milhões de pessoas que foram mortas, mas isso é assunto para uma aula lá na frente, né? A destruição, como foi a destruição desse povo, mas enfim, foi uma grande nação. E o Senhor diz: assim farei contigo, porque me invocaste esse longo tempo. Então, gostaria que vocês parassem para refletir como estão as suas orações a Deus, como é que você tem invocado a Deus, se você tem buscado auxílio de Deus para as coisas da sua vida. E eu gostaria então que vocês pensassem num exercício que nós vamos fazer agora, em uma ação que seja boa, como por exemplo, estudar, exercitar, se servir ao próximo. Então são três coisas muito boas, né? Estudar é muito bom, fazer exercícios físicos é muito bom, servir ao próximo é muito bom. Então escolha uma ação. Escolheu? Beleza. Agora você vai fazer o seguinte exercício. Use essa ação nas declarações a seguir e complete as frases de modo adequado, do tipo: se alguém. Então, digamos que você escolheu estudar. Se alguém estudar ocasionalmente, então qual será a consequência de alguém que estuda ocasionalmente? Ou alguém que exercita-se ocasionalmente? Ou alguém que serve ao próximo ocasionalmente? Então, completa essa frase. Você pode parar o vídeo agora, vai lá no seu diário de estudo e completa essa frase. Depois você volta. Muito bem, agora você vai completar, mas de outra forma. Se alguém, a mesma ação que você escolheu, estuda, exercita-se ou serve ao próximo com sinceridade, de maneira constante, por muito tempo, então
Qual é a consequência disso? Mesma coisa, para o vídeo, vai lá no seu diário de estudo e completa essa frase. Bom, nós vimos lá atrás que o Senhor disse ao irmão de Jared, eu vou atender teus pedidos, vou te levar para uma terra da promissão, porque me buscasse constantemente por longo tempo. Então, eu não sei exatamente o que você completou nessa frase, mas eu quero que vocês saibam que se a gente for constante nas nossas orações, persistente nelas, perseverante nelas, não há limite para as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Então, vem a primeira pergunta para vocês responderem como atividade dessa aula. Quais são alguns dos motivos pelos quais nem sempre podemos ser tão sinceros ou constantes em nossas orações quanto desejamos? Pensa nisso. Quais são os motivos pelos quais nem sempre a gente é tão sincero ou constante em nossas orações quanto desejamos? Ao pensar sobre isso e ao responder, você vai fazer algumas reflexões pessoais muito interessantes para melhorar a sua quantidade e seu nível de oração ao Senhor. Bom, então essa foi a primeira pergunta do dia. Agora eu quero que vocês pensem em três dos maiores problemas que você tem. Pensa aí e anota. Três maiores problemas que você tem. Bom, guarde esses três problemas, que nós vamos agora debater como que esses três problemas podem ser resolvidos. É verdade. Como é que o senhor, que maneiras o senhor pode usar para te ajudar a resolver esses três dos seus maiores problemas? E nós vamos usar como exemplo a história dos jareditas, quando eles saíram de Jerusalém da Torre de Babel, navegaram, caminharam, aí pararam num mar, ali à beira-mar, ficaram ali naquela praia por alguns anos, foram 4 anos, na verdade. Inclusive, o senhor depois repreendeu o irmão de Jared, ó, você ficou 4 anos, parou de orar constantemente para mim, o senhor repreendeu por 3 horas. O irmão de Jared, ele pediu desculpa, o senhor disse, tá bom, eu te perdoo, mas não faz isso mais não. Então, está na hora agora de você se preparar para a viagem para essa terra prometida, né? E o senhor dá instruções específicas para o irmão de Jared, queria se lançar ao mar em direção a essa terra prometida. Então vamos ver. E aconteceu que viajaram no deserto e construíram barcos nos quais atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. Isso é antes de chegar naquela praia que eu falei. Então eles saíram de Jerusalém, viajaram pelo deserto, construíram barcos, atravessaram muitas águas e eram dirigidos pelo Senhor. Então era um povo acostumado à navegação e que sabia como construir barcos. E aí, quando chegou nessa praia que eu falei, eles se acomodaram até ser repreendido pelo Senhor, conforme a gente já viu. E aí, depois que o Senhor repreendeu, o Senhor orientou eles o que eles deviam fazer para ir para essa terra prometida. E disse o Senhor: lançai-vos ao trabalho e construí barcos da forma que haveis construído até agora. E aconteceu que o irmão de Jared se pôs a trabalhar, e também seus irmãos, e construíram barcos da forma que já haviam construído, de acordo com as instruções do Senhor. Então, eles construíram os barcos da maneira como que o Senhor tinha instruído. E eles eram pequenos e leves sobre a água, de uma leveza semelhante à de uma ave sobre a água. Ele começa a descrever como era o barco, né? Foram construídos de uma forma que ficavam muito bem ajustados, de modo que podiam conter água como um vaso. E o fundo era ajustado como um vaso. E o costado dos barcos era ajustado como um vaso. E as extremidades eram em ponta, e a parte superior era ajustada como um vaso. Ele sempre compara como um vaso, né? Bem ajustadinho, quer dizer, um vaso recebe água e não derrama. Também a água não entra, só se for pela abertura apropriada. Então o barco era assim, protegido de água, da água de dentro sair, da água de fora entrar, né? As pontas, a parte superior era ajustada como um vaso, as extremidades eram em ponta, então você pode imaginar como era esse barco, as extremidades em ponta. E o seu comprimento era o comprimento de uma árvore, não faço ideia de que tamanho era essa árvore, mas era um barco de um comprimento suficiente para levar pessoas e provisões. E a sua porta, quando fechada, ficava ajustada como um barco. Nada entrava e nada saía. Então, foi construído o barco. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste e fiz os barcos seguindo tuas instruções. Eis que, ó Senhor,
não há luz neles, para onde... Não, perdoe. E eis que, ó Senhor, não há luz nele. Para onde nos havemos de dirigir? E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. Portanto, pereceremos, porque o ar vai acabar, né? Então, veja, o irmão de Jared cumpre a missão, vai prestar contas ao Senhor. Realizei o trabalho, mas eu tenho três problemas, Senhor. Lembra que eu pedi para vocês pensarem nos três maiores problemas que você tem? Porque o irmão de Jared tinha três problemas. Geralmente as pessoas lembram de dois somente, né? Mas são três. Ele cita aqui: primeiro problema, não há luz nos barcos. Segundo problema, para onde é que nós vamos? Eu não sei o campo. Eu não sei a jornada que nós vamos fazer. Eu não sei para que direção nós vamos. Vamos nos lançar ao mar para onde? E o terceiro, não há ar no interior do barco. Há um pouco de ar que logo vai acabar. Então, como é que a gente vai respirar? Eis os três problemas. Geralmente as pessoas se lembram do ar e da luz, mas esquece de para onde nós vamos. Então, para os três problemas, o Senhor respondeu de três maneiras diferentes. E essa é a grande lição que nós vamos aprender hoje, que o Senhor responde as nossas orações, o Senhor nos ajuda a resolver nossos problemas de maneiras diferentes. E esse exercício você vai fazer para os seus problemas que eu pedi para vocês listarem no início da aula. Então, estão aqui os três problemas citados pelo irmão de Jared. Então, vamos lá. Para o problema de para onde eu irei, para onde nós devemos nos dirigir, o Senhor disse: relaxa, confia em mim. Só vai, deixa que eu guio vocês como eu guiei até agora. Está registrado no capítulo 6, quando diz: E aconteceu que depois de terem feito todas as coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor, seu Deus. E aconteceu que o Senhor fez com que soprasse vento furioso sobre a face das águas em direção à terra prometida. Então o Senhor conduziu eles. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. Então, haverá momentos em nossa vida que a gente tem um problema sério para resolver, que a gente não sabe como resolver, que a gente leva para o Senhor, o Senhor diz: relaxe, confie em mim, só vai. Segue fiel, segue firme no Evangelho, agarrado à barra de ferro, confie em mim, que as coisas vão se resolver. Então, para esse problema, a resposta foi essa: só confie em mim que eu vou conduzir você. Para o segundo problema do A, o Senhor deu uma orientação específica ao irmão de Jared. E o Senhor disse ao irmão de Jared: Eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo, e quando necessitares de ar, destamparás a abertura e receberás o ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura para que não pereçais na inundação. Então, é uma abertura também bem ajustadinha para que o ar entrasse e se viesse água, fechava e eles não seriam afundados pela água, não seriam inundados. É o que a gente chama hoje de escotilha. Eu tenho aqui alguns exemplos de escotilha moderna, de embarcações modernas, né? São essas aberturas bem ajustadas em almo. Por exemplo, essa aqui é uma janela de um navio, funciona como escotilha, ela está bem ajustada, a água não vai entrar, tá certo? E nada vai sair. Que é um outro exemplo de uma porta de um barco que funciona como escotilha. Até o teto solar de um carro também tem esse mesmo princípio. Você abre para que o sol entre o ar, se chover você fecha, não entra água. Então, o Senhor orientou o irmão de Jared a construir a escotilhas no barco, a fazer escotilhas no barco, e o irmão de Jared fez. Então, haverá momentos em nossa vida que, diante de um problema que a gente apresentar ao Senhor, o Senhor vai dar a orientação exatamente o que a gente deve fazer. A gente tem que fazer. O Senhor confiava no irmão de Jared, porque o irmão de Jared sempre foi obediente. Tudo que o Senhor dizia para ele, ele fazia. Então, ele era extremamente obediente. Se a gente for extremamente obediente também, haverá momentos que o Senhor vai dar a resposta exatamente do que a gente deve fazer. Então, primeiro caso, o Senhor disse: confia em mim, vai ser resolvido. Segundo caso, o Senhor disse o que deveria fazer. Aí, no problema da luz, o Senhor usa uma estratégia diferente. Ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste. Preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Eu já fiz lá as escotilhas, mas não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Aí vem a lição. O Senhor estava na hora do irmão de Jared aprender a solucionar problemas. E o Senhor disse ao irmão de Jared: Que desejais que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Então o Senhor perguntou: O que você quer que eu faça? O Senhor não deu a solução, o Senhor não disse: Confie em mim, disse: O que você quer que eu faça? Então haverá momentos em que Ele vai fazer com que a gente pense, que a gente busque alternativa, que a gente se esforce para encontrar a solução.
E aí, depois desse esforço de encontrar a solução, ele vai estender a mão para nos ajudar. O presidente David Harold Billy, que foi presidente da igreja, ele disse: foi como se o Senhor lhe dissesse: veja bem, eu lhe dei o cérebro para pensar, o arbítrio para agir. Faça tudo o que puder para solucionar esse problema, e então, depois que você tiver feito todo o possível, aí eu vou te ajudar. Essa era a lição que o Senhor estava dando ao irmão de Jared, e essa é a lição que para nós também. Haverá momentos que o Senhor quer que a gente faça tudo possível para resolver o problema, e aí Ele vai ajudar. O Father Harold Billy continua: se quiserem, vocês jovens e para mim também, se quiserem receber uma bênção, não basta se ajoelhar e pedir em oração. Preparem-se de todas as formas imagináveis para assim virem a merecer a bênção que procuravam. Ok? Eis uma grande lição que o irmão de Jared aprendeu e que nós devemos aprender com ele também. Recentemente, o presidente Nelson ensinou, né, que Deus ama o esforço. E aí vem a segunda pergunta do dia, desta aula. Por que o Senhor quer nossos esforços e nossas ideias com nossas orações? Por que que Ele quer isso? Pensem bem sobre isso e respondam. Legal? Lembra dos três problemas que eu pedi para vocês anotarem, os três maiores problemas que você tem? Agora você vai fazer o seguinte exercício: você vai ver o exercício, vai parar o vídeo, vai preencher esse exercício direitinho e depois tem a terceira e última pergunta. Qual vai ser o exercício? Pega o primeiro problema, tá? Escreve ele e você vai responder essas três perguntas para esse primeiro problema, depois para o segundo, depois para o terceiro. Primeira pergunta: o que fiz ou poderia fazer para resolver ou superar o meu problema? Você vai botar lá o primeiro: o que que eu fiz? Anote. Se você não fez nada, você escreve nada. Se você fez alguma coisa, você vai escrever. Que perguntas ou preocupações tenho que eu posso levar ao Senhor? Né? Porque o irmão de Jared levava para o Senhor as perguntas e as preocupações dele. Com relação a esse problema primeiro aqui, que perguntas ou preocupações eu posso levar para o Senhor? Anota lá. De que maneira o Senhor poderia me ajudar ou responder? Pense, né? Lembra? As ideias que o Senhor quer, lembre. Como é que ele poderia me ajudar nisso? Como é que seria uma forma de resolver esse problema? O que seria ideal? O que seria legal que acontecesse? Então, escreve as maneiras que você acha que o Senhor poderia ajudar ou responder, ajudar no teu problema, né? Faz isso para o primeiro problema, faz isso para o segundo problema, faz isso para o terceiro problema. Vai ser um exercício maravilhoso, tá? E aí, depois que você fizer isso, você vai responder a terceira pergunta, que é: como reconhecer essas verdades, essa maneira do Senhor agir, né? Essas verdades sobre o Senhor, essa maneira dele agir, essas três possibilidades dele responder as questões e aos grandes problemas. Uma é: confia em mim, relaxa, só vai. Outra é: faz assim, assim, assim. E outra é: o que você quer que eu faça? Como reconhecer essas verdades sobre o Senhor influencia seus sentimentos em relação a Ele? Uma pergunta extremamente pessoal, extremamente profunda e reflexiva. Pensa e responda, tá bom? E o que foi que o irmão de Jared fez, então, para apresentar a solução ao Senhor? Qual foi a solução encontrada? Isso é na próxima aula, tá bom? Quero prestar meu testemunho que essas verdades abençoam nossas vidas. E se vocês, desde agora, dessa tenra idade que vocês têm, nessa fase da vida, aprenderem a buscar o Senhor, invocar para si os poderes do céu, sabendo que o Senhor pode dar as soluções de maneiras diferentes, e você se esforçar para agir, sua vida será grandemente abençoada, agora e no futuro. Disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.